Senhor foi conosco. Em todas as dificuldades, o Senhor nos deu graça. Glórias a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Glorificamos a Ele, porque o nosso Deus é bom. Independente de tudo e de todos, o nosso Deus é bom. O Senhor hoje me incomodou e trazer uma palavra, não fora do nosso tema, claro, mas uma palavra que nós estamos vivendo ela, um tempo que nós estamos vivendo, um tempo de escassez, um tempo que nós não entendemos muito se é abandono, se é a busca por uma outra coisa, mas se estamos buscando uma outra coisa, nós ainda não sabemos o que é. E o que nós estamos buscando e o que nós mais precisamos é verdadeiramente vivenciarmos as bênçãos de Deus para as nossas vidas. E a igreja hoje, ela precisa se atentar, ou melhor dizendo, ela precisa voltar ao que era. E eu tinha sempre no meu coração, há meses atrás, que a igreja não voltaria à mesma. Mas tinha também uma expectativa, e assim eu clamava ao Senhor, que a igreja voltasse com mais força, fortalecida, cheia de amor, cheia de gratidão, cheia de compaixão ao próximo. Mas eu também sinto no meu coração que as coisas ainda não estão caminhando como queremos. E se não estão caminhando como queremos, muito menos como o nosso Deus quer. Mas aqui estamos, meus irmãos. Diga assim: aqui estou eu, Pai. Aqui, eis-me aqui, Pai. E nós precisamos seguirmos. Ministrava pela manhã na igreja de Campo Limpo, que hoje é aniversário da igreja de Campo Limpo, 22 anos. E é o primeiro ano que se comemora diferente, né? O aniversário da igreja. Mas foi comemorado, o Senhor foi glorificado e sempre será exaltado em todo o tempo. Amém, irmãos? Nós vamos continuarmos aqui, como disse, falando sobre a ética do comportamento cristão. E dentro deste assunto, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é em toda e qualquer circunstância. O nosso Deus, Ele é em todo e qualquer problema. O nosso Deus, Ele é em todo o tempo nas nossas vidas. Com pandemia, sem pandemia, com dinheiro, sem dinheiro, o nosso Deus é para honra e glória. Amém? Eu quero compartilhar com vocês aí, abra a tua Bíblia, na 1 Reis, no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 17. 1 Reis, no capítulo de número 17. E que você possa já aí estar certo de que o nosso Deus, Ele opera em todas as circunstâncias. Em toda e qualquer circunstância, o nosso Deus opera. Deus é bom e maravilhoso. Eu vou ler o versículo 1 em diante, até o versículo 14. Eu vou ler. Amém? 1 Reis, no capítulo de número 17, o versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho do Queribe, a leste
do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para te alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor tinha dito. Foi para o riacho de Queribe, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne, e de manhã e de tarde, e ele bebia da água do riacho. Algum tempo depois, diga assim, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio novamente a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo os gravetos. E ele o chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família. Amém? Somente até. Quando nós olhamos para este texto, para esta passagem, que é bem conhecida, nós vamos vivenciar os feitos de Deus em todas as ocasiões. Ali, Elias, por um tempo, ele se desentende com Acabe e ele ora e profetiza, dizendo que não haverá orvalho e nem chuva, não terá água naquele lugar, até que ele ore de novo e Deus conceda isso, Deus faça isso. Quando nós olhamos para isso aqui, para estas palavras aqui também, nós vamos entender que um comportamento ao qual nós precisamos ter é de ouvir a Deus, de esperar no Senhor. E temos a certeza de que quando pedimos, as coisas acontecem. Isso nós precisamos crer. Pode ser este um comportamento, pode ser esta uma regra de vida para nós, porque é palavra. E Elias, ele faz isso, e o versículo 7 diz assim que Deus proveu a ele neste tempo em que ele pediu que não houvesse chuva. Aconteceu. Mas Deus tira ele daquela situação, amém? Deus tira ele daquela situação. Isso que é um detalhe que muitas vezes no nosso dia a dia, como nós corremos muito e nós não nos atentamos, nós somos rotineiros, amém, irmãos? Não é? Nós somos rotineiros, isso são todos nós, isso é do ser humano. E então Deus tira ele daquela situação onde não tinha água, onde não tinha a provisão, porque onde não tem água não tem nada. E Deus leva ele para um lugar, para um riacho, e chegando neste riacho, os corvos traziam comida para ele pela manhã e à tarde, e ele tomava da água do riacho.
E o versículo 7 fala assim: só que algum tempo depois, ele saiu de um lugar, ele foi para outro lugar, debaixo da graça e das ordens de Deus, e aquele lugar também secou. Mas só que quando aquele lugar secou, Deus falou para ele assim: você vai para um outro lugar agora. E assim é o nosso Deus. O que precisamos é entendermos e nos comportarmos da maneira que Ele quer. E aí nós pensamos assim: as experiências que nós temos na nossa vida, ela nos ensina, amém? Elas nos ensinam, amém? Elas nos ensinam muito. Então, as experiências, elas nem sempre são de total alegria e de total tristeza, de profunda tristeza. Não. Ora, nós estamos bem e até nos perguntamos: olha, as coisas estão tão bem que deixa eu me precaver. Porque sabemos que nem tudo são maravilhas. Nem tudo são maravilhas. Nós temos problemas de todas as ordens. Nós temos problemas financeiros, nós temos problemas de saúde. Estamos bem agora, daqui a pouco podemos padecer de algum mal e já não estamos tão bem assim, precisamos sermos medicados. Só que em tudo isso, o Senhor, Ele opera as tuas bênçãos. O Senhor está no controle de todas essas coisas. Às vezes nos desesperamos, às vezes nos entristecemos, mas o Senhor está no controle de todas essas coisas. No auge de tudo isso, o Senhor opera as bênçãos. E é isso que nós precisamos ter. A certeza disso. A certeza de tudo isso. E assim que nós precisamos nos comportarmos. É desta maneira que nós precisamos nos comportarmos. O riacho que era farto secou. O que aconteceu? Cadê o Senhor? Se nós olharmos, meu irmão, em toda e qualquer situação, o Senhor nos adverte. Em toda e qualquer situação, o Senhor nos adverte. É que a nossa desatenção, ela é tamanha. Eu não estou falando só de você também, não. Estou falando de mim. Aí eu volto um pouquinho. A rotina, ela nos tira isso. Ela nos rouba isso. Porque todas estas coisas aconteceram mediante um pedido do próprio Elias. Não foi? Foi ele quem pediu. Mas Deus não deixou ele naquela situação de crise. Deus o arrancou ele daquele lugar. E uma das coisas que nós precisamos entendermos hoje é o quê? Que os riachos, eles secam. E quando a seca vem, quando a sequidão nos apanha, como que nós nos comportamos? O que nós fazemos? Só olha para o teu irmão. O que nós fazemos? Por que os riachos secam? Por quê? Os riachos secam, primeiro, por causa das nossas orações. Ou por falta dela. O Senhor sabe de todas as coisas, mas nós precisamos pedir ao Senhor. Elias, quando ele pede assim, ora, Elias de Telisbe em Gileade, o versículo 1, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Quem falou? Foi ele.
E aí eu digo para você assim, meu irmão, tem muitas coisas que nós falamos e nós, decretamos e profetizamos. Deus é tão misericordioso que Ele tira Elias daquela situação. Os nossos riachos secam por causa das nossas orações. Vamos um pouquinho lá no no Novo Testamento. Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5. Tiago 5, o versículo 17, ele diz assim. Tiago 5, 17. Diz assim a palavra do Senhor. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuvas, e a terra produziu os seus frutos. Amém? Olha aqui, ele orou e não choveu. Ele orou de novo, e o Senhor atendeu o pedido dele. Só que Elias, ele pediu a seca sem olhar as consequências, sem olhar para o que poderia prejudicar não tão somente ele como o teu povo. Então, meu irmão, no processo de Deus em nossa vida, nós queremos sempre que Ele nos atenda, Ele nos atende, mas Ele também tem o cuidado para que nós não venhamos nos machucarmos. Estão me entendendo? Ele tem esse cuidado conosco. Tá certo, Elias? Eu lhe atendo. Olha Deus falando a Elias, eu lhe atendo, mas você vai sair daqui porque você não pode continuar vivendo aqui. E leva ele a outro lugar. E chegando lá naquele outro lugar, lá tem fartura. É isso que o Senhor nos diz mais uma vez esta noite. Ele age. Ele realiza. Muitas vezes nós queremos ver o agir de Deus, meu irmão, sem sairmos da nossa zona de conforto. Eu quero que o Senhor age na minha vida. Isso é um querer de todos nós, não é isso, meu irmão? Não é isso? Mas eu quero que o Senhor venha agir na minha vida e eu continuo fazendo as minhas coisas erradas. Não tenho condições, meu irmão. Não pode. E nós oramos muitas vezes pedindo, o Senhor até nos concede. Às vezes oramos, clamamos, pedindo, o Senhor não nos dá porque Ele sabe o que pode nos acontecer, Ele sabe de todas as coisas. Agora nós precisamos termos este comportamento que um dia o riacho seca. E mesmo quando seca, Deus continua no controle de todas as coisas. Deus continua no controle de todas as coisas. Segundo ponto, o riacho seca por causa das nossas orações. Segundo, o riacho seca, mas a graça de Deus não acaba. Amém? E agora eu volto um pouquinho no que eu disse no começo. A palavra de Deus diz assim: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. A graça de Deus, ela não acaba. Nós pensamos muito assim, meu irmão, e eu por muito tempo eu pensava assim: a igreja precisa ser grande. Mas depois, como que atendemos a igreja grande? Se nós somos complicados com a igreja pequena? Como que nós vamos dar uma assistência numa igreja grande se a pequena é complicada? Então, hoje, nós precisamos entender que Deus não deixa nada secar.
Porque se a igreja tiver 2 ou 3, o Senhor está agindo. Amém? Amém? Então aqui nós estamos, meu irmão. É claro que nos preocupa aqueles que não vêm, aqueles que já não querem mais saber, aqueles que se acomodaram com os cultos de casa. Mas o Senhor age em todo tempo. O Senhor, Ele age, Ele nos dá graça, mesmo quando Ele acha certo. Meu irmão, entenda que pode parecer difícil. E eu tomei isso para mim. Pode parecer difícil. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele sai de um lugar, vai para o outro. Aquele lugar parecia ser definitivo, parecia ser eterno, parecia estar muito bom. Só que o Senhor fala assim para ele assim, ó, você vai para outro lugar. Aqui eram os corvos que te serviam, né? Lá vai ser uma viúva. E aqui eu fico pensando em mim e em você. Porque a viúva naquele tempo, meu irmão, era o fim de tudo. Porque quem provia todas as coisas era o homem. Quando o homem faltava, não era igual nos nossos dias. Que a mulher vai, batalha, trabalha, muitas vezes equilibra todas as coisas da casa, né? Não, o marido morreu, ela não presta mais. Com um filho ainda, quem vai querer assumir esta bronca? Ninguém. E o Senhor fala para ele assim, ó, vai para Sarepta. Chegando lá, uma viúva vai lhe dar o de comer. Bom, eu já saí de lá, porque tive uma confusão lá com Acabe, então precisei sair de lá. Me mandou para um rio, lá era legal, porque precisava fazer muita coisa. Lá eu tinha os corvos que me alimentavam, tinha água fresca, só que secou. Agora uma viúva, mas tá bom, eu vou. E chegando lá, Deus permite que Elias veja a situação da viúva. Ela verdadeiramente não tinha nada. Só que Elias não foi lá para ser abençoado. Elias foi lá para abençoar. Então, meus irmãos, muitas vezes nós nos desesperamos, mas o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Quando nós voltamos lá, vamos voltar lá em 1 Reis. 1 Reis. No capítulo de número 17, que nós lemos, o versículo 9 e 10, diz assim: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que forneça comida. E ele foi. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos pensar assim: Deus fala para Elias, para ele ir, que ele já ordenou a viúva, né, para dar a ele comida. O que nós pensamos, meu irmão, nos nossos dias hoje? Como que a gente pensa, né? Se Deus falou, né? Chegando lá, ela já estará com tudo preparado, né? Porque ela já está sabendo. Só que não foi isso que aconteceu, né? No mundo espiritual, o Senhor já tinha preparado o coração da viúva. E chegando lá, Deus permite que ele veja aquela situação. Mas olha, esta que foi ordenada a me dar comida, ela não tem nada para comer não. Ela mesmo já disse. E aí é quando Deus age grandiosamente.
Deus fala para ele assim: profetiza, né? Profetiza, porque você vai abençoá-la e a bênção será na vida dela quando ela fizer o que eu estou mandando. E ela vai, ele pede água, e ela não dá muita atenção, ela vai embora. Aí ele fala que não é só água, é o bolo também. Aí ela volta e já fala para ele: olha, é o seguinte, não tem nada. Tá? O que eu tenho aqui é para o meu filho, para me comer, porque faz tempo que nós não comemos. Eu e meu filho, nós vamos comer, não sei como é que nós vamos morrer. E aí ele dá a ordem e ela recebe. E ela faz, ele come, quando ela volta, a fartura está posta. Então, meu irmão, Deus, ele age na seca, porque ele é grandioso. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Quando o riacho seca, é porque ele já proveu uma outra cachoeira, para que nós venhamos nos fartar. Meus irmãos, Deus provê na vida de Elias em todo o tempo. E agora aqui, meu irmão, eu quero que você olhe para a tua vida. Como disse aqui há alguns domingos atrás, o Senhor está no controle de todas as coisas e Ele nos deu a vida. E se Ele nos deu a vida, meu irmão, entenda que nós temos muito ainda que regozijar-nos, porque Ele é o nosso Deus. Nada pode nos arrancar este comportamento. Nada pode nos arrancar esta vivência. Eu quero que você entenda que as dificuldades, elas existem, e eu não preciso te dizer isso. Mas o Senhor está no controle de todas as coisas. É isso que nós precisamos glorificarmos. É isso que nós precisamos bendizer Ele todo o tempo. Ele está no controle de todas as coisas. Quando nós olhamos para a história de Elias, Deus proveu todo o tempo. Muitas coisas nós não entendemos. E muitas coisas o Senhor nos livra. E é isso, e é assim que nós precisamos caminharmos. Terceiro ponto. Quando o riacho seca, nós precisamos ouvirmos a voz de Deus. Eu escutei uma vez o pastor dizendo assim: quando nós caímos num buraco, qual é a atitude de quem cai no buraco? Cavar. Para quê? Para poder sair. Uma atitude até de momento certa, né? Só que não é quando nós analisamos mais profundamente. Quando nós caímos no buraco, uma das coisas que nós nunca devemos fazer é cavar. Porque se você cavar, você se enterra. E ninguém mais te acha. Quando o riacho seca, nós precisamos ouvir a voz de Deus. É nos tempos de dificuldades, é nos tempos de escassez que nós precisamos atentamente abrirmos o nosso coração para ouvirmos a voz do Senhor Jesus. É este tempo que nós precisamos. Porque quando o Senhor fala para Elias, ele diz assim: olha, vai, porque aqui não vai dar mais nada. Tá? Você não pode esquecer que um dia você pediu. Tá? Então, te trouxe para cá. Aqui também vai parar. Não porque você pediu, mas porque eu quero.
Mas eu quero que você seja bênção em outro lugar. Vai. Nos nossos tempos, meu irmão, nós temos a dificuldade de ouvirmos até mesmo o irmão. Olha para o teu irmão aí. Porque já somos crescidinhos, né? Não somos maduros, mas somos crescidinhos, temos a nossa opinião formada, achamos que todas as coisas precisam ser do nosso jeito, não nos atentamos aos toques de Deus, aos cutucão de Deus, nos encostamos muitas vezes. Não é, irmão? Só que precisamos ouvirmos a voz de Deus, para que quando o tempo de seca chegar, nós tenhamos estratégias do nosso Deus Todo-Poderoso para caminharmos. Isso nós precisamos. Precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos abrir o nosso coração. Na seca, precisamos clamar. Clamar. Porque muitas vezes clamamos e achamos pensamos que Deus não está nos ouvindo. Mas na verdade, é a resposta dele que ainda não estamos preparados para recebermos. Passamos por muitas dificuldades e até mesmo por seca. Mas eu repito, o Senhor está comigo. E este comportamento nós precisamos ter. Este comportamento nós precisamos ter para a honra e glória do nome dele. Um pouquinho mais para frente em Salmos aí. Salmos 42. Salmo 42, o versículo 1 diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festeja. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, e Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Amém? Precisamos, nos tempos de seca, ouvirmos a voz do Senhor. Nos amarguramos, nos entristecemos e nos vem a surdez. Ouvimos o Senhor. Cremos, sabemos, cremos na tua existência, na tua soberania, mas não clamamos. Quando Elias se dispõe a pedir e a ouvir, ele já não tem mais falta de nada. E as bênçãos do Senhor, meu irmão, minha irmã, elas vêm de onde nós não esperamos. Elas vêm de onde não esperamos. Não sabemos como Deus age. Não sabemos o que Deus quer. Não sabemos.
Mas se estivermos dentro do que Ele nos disse, vamos entender, vamos obedecer. Vá lá, vá ali, faça, e o Senhor está provendo, em nome de Jesus. Amados, coloque-se em pé no seu lugar. Nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus de graça. O nosso Deus é um Deus de glória. Deus de maravilhas. Deus de bênçãos. Feche os teus olhos. Com a mão no teu coração. O Senhor está aqui. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de glória. O amor dele está em toda e qualquer situação. O nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus de maravilhas, é um Deus de provisão. Santo é o nome do nosso Deus. Eu não sei como você tem se comportado, nem mesmo o que você tem vivido. Eu não sei se há algum tempo você deixou de ouvir a voz do Senhor, ou se algum tempo você se esfriou. Mas o Senhor hoje fala com você. Fala com cada um de nós. Mesmo que tenha secado, eu te reguei para que você se mantesse vivo. E se eu mantive você com vida, foi porque eu quero te usar e eu quero te abençoar. Não tenha medo da secura, não tenha medo da escassez. Verdadeiramente se comporte como filho escolhido, amado, porque eu sou o teu Deus. Não fuja da minha voz, não fuja das minhas ordens, porque você é meu e eu sou teu. Pai, em nome de Jesus, Tu és o Todo-Poderoso, Pai. Tu és um Deus de graça, Tu és o nosso Deus de glória, Pai. Tu és, sim, ó Deus, o nosso Deus de amor. Manifesta, Senhor, o Teu reino. Manifesta, Senhor, a Tua graça, Pai. Manifesta, Senhor, agora, Pai, o Teu senhorio, ó Deus. Vem, Senhor, sobre nós, ó Pai. Vem sobre a Tua igreja, Pai. Vem sobre cada família, ó Deus, aqui representada. Que o Teu querer e a Tua vontade se cumpra, Deus de amor. Que o Teu querer e a Tua vontade seja, ó Deus, em todo o tempo. Manifesta, Senhor, agora o Teu reino, ó Deus. Tira, Senhor. Tira toda dormência. Tira, Senhor, toda distração. Que o Teu amor seja, ó Deus, em todo o tempo. Que o Teu querer e a Tua vontade seja, ó Deus, em todo o tempo. Que as Tuas bênçãos sejam, ó Deus, em todo o tempo, porque Tu és o nosso Deus e és Tu o Todo-Poderoso. Oh, Pai de amor. Oh, Pai de graça, Pai de glória. Te bendizemos, ó Deus, e Te exaltamos, no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus, levante as tuas mãos aos céus, meu irmão.
Levante as tuas mãos aos céus. Levante as tuas mãos aos céus, porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus de graça. Esse é o nosso Deus de glória. Esse é o nosso Deus de amor. Santo é o teu nome, papai. Santo é o teu nome, papai. Nós te bendizemos, ó Pai. Sem nos importarmos, ó Deus, com as circunstâncias, papai, nós queremos te bendizer, ó Pai. Nós queremos te exaltar, papai. Nós queremos te glorificar, Pai, porque tu és o Todo-Poderoso. Santo, santo, santo é o teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Santo, 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 santo é o teu nome, Pai. Oh, Senhor, alcança, Deus, agora. Alcança, Deus, cada família aqui representada, Pai. Alcança, Deus, a cada um destes que aqui estão, ó Pai. A cada um destes que nos ouve, que nos assiste, ó Pai. Que o teu querer e a tua vontade se cumpra, ó Deus, porque tu és um Deus de amor. Nós te bendizemos, Pai. Nós te exaltamos. Certos, ó Pai. Certos, ó Pai, que em todo tempo as tuas bênçãos serão sobre as nossas vidas. Em todo tempo seja, papai, o teu ânimo sobre nós. Que em todo tempo, papai, sejamos despertados e avivados para seguirmos adiante. Porque tu és o nosso Deus e tu és o Todo-Poderoso. Levante as tuas mãos aos céus, meu irmão, minha irmã, e aplauda esse Deus maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai de amor. Louvado seja o teu nome, Pai de graça, Pai de glória. Louvado seja o teu nome, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo, 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 santo és tu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe todos os teus em nome de Jesus. Nós já vamos terminarmos em nome de Jesus. E aí, da maneira mesmo que você está aí, abra a tua Bíblia. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 7. Hebreus, capítulo de número 7. Nós vamos ler o versículo 1 em diante. Amém? Hebreus, capítulo de número 7, o versículo 1 em diante, que diz assim: Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça. Depois, Rei de Salém, quer dizer Rei de Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza deste homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos seus despojos. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e o abençoou, aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer
que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Amém? Esta carta, ela ensina a bênção do superior ao inferior. Quando o superior abençoa aquele que a palavra chama de inferior, ele passa a ser também superior. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos sempre termos em mente que o teu dízimo, que a tua oferta, ela é bênção, independente para quem seja. Quem recebe os dízimos são homens mortais que precisam dar direção a isso. Então, quando você dizima, quando você oferta, a bênção é sobre todo o teu celeiro, porque aquela devolução que o Senhor te deu, que você está fazendo, irá abençoar a outros, para a honra e glória do nome. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa hoje, se for o dia de você dizimar, de você ofertar, para a honra e glória do nome do Senhor, você faça isso, fica na saída. Hã? Ah, tá, pega o envelope que está aí na cadeira, deixa na saída. Em nome de Jesus, glória a Deus. Eu não estou em envelope aqui, mas eu pego. Amém? Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito, glória a Deus por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Vamos continuar orando, meu irmão. Eu estou certo de que essa semana vou me certificar, mas eu creio que dentro de poucos dias estaremos voltando à normalidade nos cultos. Amém? Amém? É claro que tivemos bastante mudanças nesses últimos meses, né? Fizemos pela internet, pelo YouTube e por todas essas coisas. Voltamos na semana passada com 2 cultos. Hoje não teve a necessidade de fazermos 2 cultos, fizemos um culto só, mas glória a Deus por tudo isso. Mas eu creio que em breve nós vamos estar já na nossa normalidade. Amém? É claro que com todas as restrições, com todos os cuidados, né? Com todas as precauções que nós precisamos ter, mas nós vamos voltar à nossa normalidade. Começamos assim meio timidamente, né? Mas aqui estamos. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim: estamos aqui, irmãos. Né? Glória a Deus por tudo isso. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe todos os teus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a unidade do Espírito Santo estejam com todos vocês, de hoje para todo o sempre. Uma semana de vitória. Que nós estejamos orando aí pela vida do Wesley, que é o namorado da minha filha, a Karina. Ele está com problema no estômago lá, é uma bactéria que tem no estômago, precisou ser internado, está continuando fazendo os exames e agora está tratando no hospital, tá? E oremos também pela Carol. A Carol já está melhor? Já? Glória a Deus. Mas que nós estejamos orando aí, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe todos os teus em nome de Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor e nós vamos também na paz do Senhor Jesus.
foi que Samuel, ele estava ouvindo a voz de Deus, só que não sabia. Por isso ele achou que era de Elias. E o importante daí é que Samuel não ouviu várias vezes a voz falando, deixa pra lá, que eu sempre vou lá e não é nada, deve ser coisa da minha cabeça, e deixou pra lá. Todas as vezes ele ia lá, falava, Eli, é você? Eli, Entendi, é foi você? que a gente não pode desistir de tentar saber se é a voz de Deus ou não, que nem Samuel fez. Nas 3 vezes ele respondeu, ele não desistiu na De primeira. noite ele tava deitado lá, com uma noite normal. Aí, mas só que ele ouviu falar, Samuel, Samuel. Aí ele acordou e o irmão ele falou que não era ele que tava chamando Samuel. Em comparação lá com a história do chamado de Samuel, é que as pessoas podem até ouvir a voz de Deus, só que elas não acreditam mais, elas não confiam. Fala tipo, não é possível que Deus está me chamando. Então você tem que acreditar no nosso Deus, nosso poderoso, que é um Deus só. E o que eu acho que tem a ver os versículos de ontem com os de hoje é que os de hoje fala sobre o chamado no Evangelho, nosso chamado. E o de ontem era um pedaço da história de Eu acho que tem a ver com o versículo de ontem de Samuel, é que, tipo assim, nesse versículo fala pra gente não seguir, tipo, outras religiões, não dar ouvido para outras religiões. Bom, o que eu liguei esses dois versículos foi que em Samuel ele precisou ter fé para acreditar que Deus estava ali e estava falando com A gente ele. tem que orar e ter fé e crer. E crer, né? Porque, tipo, se a gente não crê, a gente não sente a presença de Deus. Se a gente não tem fé, a gente não sente o Espírito. O que eu acho que tem a ver com a história de Samuel é, tipo assim, Samuel, tipo assim, mesmo que a gente não vê Deus, nesse versículo que em Hebreus falou, que mesmo se a gente não vê Deus, a gente tem que ter fé e acreditar que Ele está com nós. Eu acho que esses dois versículos têm a ver sim, por causa que Samuel, desde quando ele era pequeno, ele já seguia as ordens de Deus e ele cresceu ainda mais seguindo a ordem de Deus. Semelhante nas duas histórias é que as duas famílias queriam ter muito um filho, só que não podiam. Então, de tanto eles orarem, de tanto eles terem fé em Deus, eles pediram muito, oraram muito, tiveram muita fé e as duas famílias conseguiram um filho. Bom, o que eu entendi dos dois versículos, vamos falar sobre a descendência de Abraão, que Deus prometeu para ele que seria enorme e que era tudo que Abraão queria, porque Abraão, como ele já era velho e Sara não podia mais ter filhos, Sara era estéril, então Abraão queria muito ter um filho e Deus prometeu uma grande descendência para ele. Uma fala sobre como estava se passando Eli, Ana, Elcana e Samuel, do versículo 18 ao 21. É que nós devemos fazer o bem para todas as pessoas, não importa se ela fez o mal para a gente, mas nós não devemos contribuir com o mal. É que a gente tem que fazer o bem para os outros. Mesmo que a pessoa tenha feito mal pra gente, a gente tem sempre que tentar fazer o bem. O que eu entendi, né, é que nesse versículo que a gente leu, tipo assim, fala que a gente, tipo, Samuel, né, desde quando ele cresceu, o pai dele, tipo, sempre foi dando exemplo de Deus, mas também nunca ficou brigando essas coisas. Obediência, mas fala que a gente tem que obedecer com amor, não tem que, por exemplo, Deus manda a gente fazer uma coisa e a gente obedece meio que não com raiva assim, mas desânimo, mas a gente tem que obedecer a Deus com amor. O primeiro versículo fala que Samuel obedecia a Deus e Samuel, a gente provavelmente todo mundo sabe que ele obedecia a Eli. Pelo menos o que conta na Bíblia
Eli falava, ele fazia, sempre era assim. O versículo que eu mais gostei foi 1 Samuel 2, do versículo 18 ao 21, porque, tipo assim, lá fala que Samuel desde pequeno já adorava a Deus, ele já seguia a palavra de Deus tudo certinho. Essa semana foi muito boa, bem legal. Um versículo que eu gostei bastante na semana foi o Romanos 12, do 9 ao 19. Bom dia, ovelhinhas! Tudo bem? Vamos começar mais uma semana. E nessa semana a gente vai aprender sobre os frutos do Espírito. E nisso eu quero começar dizendo pra vocês que a gente é muito parecido com uma árvore, sabia? E isso quer dizer o quê? Que quando a gente não tem Deus no coração, a gente não produz frutos. Mas para nós que já temos Deus no coração, a gente carrega Ele com a gente e o Espírito Santo vive em nós. Então a gente começa a dar frutos por ter a nossa fé nele. E então, em Gálatas 5:22 vai dizer que nós damos muitos frutos. E um dos frutos que a gente vai falar sobre hoje é o amor. E eu quero que vocês leiam em 1 João 4:12. E lá vocês vão fazer um desenho que simbolize o amor de Deus por vocês, tá bom? Um beijo e Deus abençoe vocês, tá? Então, essa sou eu. Milena, que sou eu, com arquinho de gatinho. E esse é Jesus mostrando o amor dele pra mim. Bom dia, ovelhinhas! Tudo bem? Como vocês estão? E bom, hoje nós vamos falar sobre alegria. E um dos principais motivos pra gente ter alegria é por a gente ter Jesus na nossa vida, né? Por ele ter colocado a nossa família. Por tudo isso é motivo de felicidade, né? E a gente tem vários motivos pra gente ser alegre. E eu quero que vocês procurem hoje em Romanos 15:13. Vocês vão ler o versículo e eu quero que vocês façam um desenho de alguma coisa que traz muita felicidade pra vocês, que Jesus fez, que dá muita felicidade pra vocês, tá bom? Vocês vão fazer esses desenhos, vou mandar aí no grupo e eu quero eles lindos, tá bom? Deus abençoe vocês. O que Jesus fez, que me deixou muito feliz, foi minha família. Só faltou minha vovó e meu vovô. Sabe às vezes aquelas pessoas que nos irritam muito? Sabe? Então, temos que ter paciência e amá-las. O que eu entendo de paciência é que você queria fazer aquela coisa nesse momento, mas você não pôde fazer esse momento. Então, você tem que esperar. É a primeira coisa. Quando tem um amigo chato seu lá na escola e ele fala toda vez a mesma coisa, em vez de você falar, não, para com isso, você já falou 1000 vezes. Em vez de você falar isso, você tem que ter calma e ajudá-lo a parar e falar novas coisas. O que eu fiz de algo bom uma vez que eu achei, né, meu pai disse que fez algo bom, que quando o moço pediu comida, eu fui correndo lá pra ajudar ele. Aí eu peguei bolacha, eu peguei feijão, arroz. O que eu acho que é fé é o que a gente confia que vai ter. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, tá escrito:
Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.